A SBD fala Uhum. que exercícios mais intensos são de difícil realização e muitas vezes pouco seguros a serem alcançados em diabéticos, Isso, então. de forma que a atividade ponderada possibilita um melhor benefício. E aí, minha página saiu. Tá. Então, o detalhe é o seguinte, Alexandre, isso aí muitas vezes está sendo relacionado ou direcionado ao portador de diabetes tipo 2. Porque, como eu falei, é raro a gente conseguir, né? Isso aí você tem visto nas nossas reuniões aí, é raro a gente ter aí alguém que está trabalhando com portador de diabetes tipo 2 que não tem outro risco é, associado, principalmente risco cardiovascular. A minha preocupação é, primeiro, nós como profissionais de educação física, tomar conhecimento da presença desses riscos e, claro, prescrever o treino considerando isso. Sem dúvida alguma, você pegar um indivíduo que tem diabetes tipo 2, que é hipertenso, e hipertenso assim, que muitas vezes precisa às vezes, de 3 medicamentos para poder tratar o quadro de hipertensão dele, né, dessa alteração. Então, quer dizer, uma hipertensão que é grave, e colocar ele para fazer exercício intenso, quer dizer, não faz realmente sentido. Ou mesmo você pega um indivíduo, por isso que eu falo que a avaliação física ela é extremamente importante na hora que a gente vai prescrever o exercício para esse indivíduo. Porque qual é o consumo máximo de oxigênio que tem uma pessoa dessa? Mesmo que seja estimado, não importa. Fiz um teste lá com ele que, sei lá, fez o teste de Cooper, não interessa. Fez o teste que deu para você fazer, mas pelo menos tem uma referência na hora de prescrever o exercício. Isso vai fazer toda a diferença. A gente sabe que em sala de musculação, que eu falei do teste de Cooper é bastante comum, né? E sempre pensando no trabalho moderado aí que eles estão se referindo, por recomendação, é sim o trabalho cíclico, né? Seria caminhada, corrida, esse tipo de coisa. Agora, em sala de musculação, a gente tem tantas variáveis que dá para a gente controlar. Então, a carga, muitas vezes, para uma pessoa mais idosa, eu estive participando de um simpósio internacional, né, de quinta-feira para cá, né, terminou no sábado. Eles estavam comentando a respeito do trabalho de força para pessoas idosas, né? E estão mostrando aí ótimos resultados, muitas vezes fazendo um trabalho semelhante ao que a gente faz, né, de potência, onde você trabalha com uma carga baixa, às vezes 25, 30% do que é estimado, né, de uma repetição máxima para essa pessoa, quer dizer, uma carga pequena, mas fazendo um trabalho com característica de potência. Então ele faz um movimento super rápido. Mas, e aí a gente controla como essa carga, já com uma carga mais baixa? Pela velocidade de execução. Em pessoas idosas, tem dado um resultado muito bom. Eles mostraram vários resultados ali, inclusive colocaram um filme de uma senhora, né? O palestrante colocou o filme de uma senhora que estava com dificuldade, ela foi fazer o teste da cadeira, de levantar e sentar, que é feito com idoso. Ela mal conseguia deambular, né? O andar dela era bem, assim, já estava comprometido. Ela tinha pouquíssima força. Ela sentou na hora de levantar. Ela levantou uma vez. Sentou de novo na cadeira e não conseguiu levantar a segunda vez. Aí depois de um período do treino, né, sendo feito dessa maneira, com uma carga mais baixa e monitorando a velocidade de execução do movimento, isso aí depois eu tive, né, pensando se fisiologicamente, a gente tem uma alta ativação aí neuromuscular nisso aí, né, principalmente aí para aumentar a quantidade de inervações. E aí, o que eles mostraram? Depois lá, não lembro se foi acho que 6 semanas, acho que eram 6 semanas, ela já conseguindo levantar e sentar várias vezes da cadeira, e depois, acho que de 10 ou 12 semanas, ela fez lá uma quantidade enorme de, de, de repetições, sentando e levantando, quer dizer, fazendo o mesmo teste referencial. Então, eu acho que a gente muitas vezes vê, né, nos artigos essa questão do trabalho de uma repetição máxima, são testes que são aplicados de acordo com a população que você está trabalhando. Agora, quando você trabalha com uma população, no caso de quem tem diabetes, e além do diabetes ainda tem outros problemas e riscos cardiovasculares, ou mesmo, né, por exemplo, você pega um portador de diabetes tipo 2 que tem, por exemplo, retinopatia proliferativa grave. Você vai deixar de prescrever o treino na sala de musculação para ele? Sem dúvida alguma, só que o modo que vai ser prescrito, o método de treino que a gente vai escolher é um que seja adequado para esse indivíduo. Então isso é algo que a gente precisa realmente levar em consideração, porque a gente ouve muito, né? Toda hora tem um método novo de treinamento, tem isso e aquilo. Primeiro, treinamento na sala de musculação, esses montes de métodos que tem de uma maneira geral, o nosso músculo não sabe contar, então o que você fizer com ele, ele vai responder ali. Vai depender da condição que a pessoa tem, dos riscos que ele tem, fora o diabetes também, do objetivo que ele tem, né? Então cabe a nós, como profissionais, pegar toda essa gama de informações aí
que a gente precisa sim levantar, e além de tudo, não importa que método você vai usar, que carga que você vai usar, a velocidade de execução, tempo de intervalo, o que você precisa entender é como isso vai impactar na resposta glicêmica do meu aluno com diabetes. Porque nosso desafio como profissional de educação física é trabalhando, monitorando, aí, prescrevendo e acompanhando o exercício para quem tem diabetes. É algo extremamente importante e tem que ser responsável no sentido desse indivíduo chegar com a glicemia que ele chegou, de acordo com o objetivo que você tem, porque dependendo das cargas, a gente sabe que não vai mudar muito aí a glicemia, mas cuidar para que ele tenha uma glicemia adequada durante a aula, durante o treino, e uma glicemia adequada no pós-treino. Que a gente tem que lembrar que não importa que tipo de exercício você faz, você vai sensibilizar o receptor de insulina no pós-treino. Tem ação aí hormonal sim no pós-treino, né? A noradrenalina, ela faz muito isso, que ela continua aí com a vasodilatação para facilitar a captação de glicose, né? Inicialmente aí no pós-treino, por tecido muscular. Então é algo que vai estar diretamente ligado ao EPOC, mas é um efeito hormonal que a gente tem que levar isso em consideração. Tem que levar em consideração que aquela glicemia que a gente mediu antes, mediu depois do treino, ela vai continuar saindo do sangue depois do treino. Então, o importante sim o monitoramento. Você não pode ficar trabalhando com quem tem diabetes, não mede a glicemia, vamos, sabe, seja o que Deus quiser. Nós, como profissionais de educação física, estamos nos arriscando demais. E também é nossa responsabilidade fazer esse indivíduo controlar a glicemia dele antes lá do exercício, né, pedir para ele medir, ver quanto tá. Com base naquilo, você vai conduzir o treinamento e levar em consideração que esse efeito do treinamento, esse efeito que foi agudo, depois o efeito imediato, que é o que vai se manter aí por horas depois do treinamento, ele também vai sim impactar na resposta glicêmica desse indivíduo. Então é algo que a gente precisa sim. É por isso que eu fiz questão de trazer essa informação, porque me foi perguntado qual o melhor método que eu uso. A gente sabe que isso vai ser de acordo aí com o grau de condicionamento físico do indivíduo, e fora isso, como é que a gente aplica, né, as variáveis que a gente tem de cargas, né, de quantas repetições serão feitas, qual o intervalo que vai ter entre cada série que vai ser feita, quantas séries serão feitas, com que carga vai ser feita, qual a velocidade de execução, que tudo isso vai impactar diretamente na carga do treinamento. E o que é mais importante para a gente pensando em trabalhar com quem tem diabetes. A gente tem que trazer segurança para esse indivíduo, para ele fazer o treinamento e não ficar tendo lá hipoglicemia, às vezes horas depois do horário que ele treinou. Então isso é sim responsabilidade nossa aí de orientar o indivíduo e monitorar aí as glicemias, ou pedir para ele monitorar para fazer a interpretação disso, tá bom?